Oi, pessoal! Está começando o segundo episódio do iChat, o podcast da iChat Sports. E tenho hoje o prazer de anunciar um convidado muito especial, um amigo, um parceiro lá da loja. Mas antes de eu falar com ele e apresentar ele, a gente tá passando por algumas transformações na loja, então já aviso vocês que nesse mês de novembro teremos reinauguração de uma nova iShop, então eu convido todo mundo que tá assistindo a dar uma passadinha na loja e ir lá conferir. Bom, em relação ao nosso convidado, então, ele é ex-atleta profissional de futsal, ele é crossfiteiro, empresário nesse ramo, padelista, jogador de pickleball, pai do Kobe, pai de Pet. Então tenho o prazer de anunciar aqui no nosso segundo episódio o Fernando Silveira Filho. Obrigada pela presença, pela confiança, Fernandinho. Pelo convite. Tá aí hoje comentar um pouco sobre tudo aí, sobre a vida, sobre, né? A vida. Vamos começar do começo, então. Tá bom. Da onde que surgiu o esporte na tua vida? Como que começou? Eu acho que veio muito do meu pai, né? Então, meu pai foi atleta de futsal. Ele sim jogava muito. Eu acho que fazia... Ainda joga. Eu fazia número no futsal, né? O meu pai jogava muito. E... ele sempre teve no meio no CRC, né? Então, ele acabou jogando na Perdigão, naquele ano da Perdigão 84, que tinha todos os caras da seleção brasileira. Ele tava no meio, depois ele acabou vindo pra Chapecoense, jogou um pouco no futebol de campo, mas ele sempre foi do futsal mesmo, assim, né? E por conta dele, acho que ele sempre teve no meio do CRC, ali com o time. Eu acabei sempre jogando pelo CRC desde os meus 6 anos. Eu fui campeão estadual com 6 anos, hein? Então eu posso dizer que eu sou campeão estadual. O único título estadual ali com 6 anos, até. Então começou por causa do meu pai, sempre tá no meio do esporte. Ele foi um ex-atleta de futsal. E eu segui não com ele assim, né, mas na mesma linha dele. Mas o futsal era uma coisa que você gostava, não foi dele, tipo, vai jogar. Eu acho que porque eu sempre tava no meio, né? Então, sempre no meio de bola, acho que como ele jogava, eu tinha sempre uma bola em casa, sempre tinha as coisas em casa, e foi o esporte que eu gostei, assim, né? Acho que me adaptei melhor, né? Futebol, acho que todo garoto, todo mundo sonha em ser jogador de futebol. Até quando eu tava em casa, a gente morava numa casa ali na Porto Alegre com a Uruguai. Na esquina a gente tinha a garagem do lado, era o dia inteiro jogando bola, né? Até jogava com a Tata, que era a Tete na época. Tadinha da Tete, ela vinha lá de tarde, eu tinha que ficar chutando bola com ela lá, né? Pai e mãe trabalhava, eu tinha que ficar chutando bola com ela. Então acho que veio desde sempre, assim, muito quando meu pai, né? A gente sempre teve no meio. Sim. Acho que o meu tio também, né? O tio, a família do meu pai em si sempre foi. Meu avô foi um grande jogador. Meu avô. Sério? Sim, meu avô meu pai conta, né? Quem não conhecia meu avô, meu pai conta que os caras vinham buscar meu avô de avião em Chapecó pra ir jogar bola em Porto Alegre. É isso. Família Silveira. Atletas. Então, meu avô, assim, acho que foi uma cadeia. Meu avô era muito craque, meu pai era craque e eu peguei a bala que sobrou. Pegou o resto. Eu peguei o resto que sobrou. Capaz. Tá, e aí quando que virou essa chave de tipo, vou fazer isso da vida? Eu acho que nunca virou a chave, assim. Acho que foi uma sequência que ocorreu, né? A gente sempre... eu sempre joguei até os meus 16 anos no CRC. Aí quando a gente virei sub-17, eu tava com 16, não teve o time no CRC, a gente acabou indo pra ABB, então a gente fez o 17 na ABB. E quando a gente virou o último ano, 17, não teve time de futsal em Chapecó. E a gente acabou indo jogar o futebol de campo na Chapecoense. Então eu acabei jogando sub-17 e sub-20 na Chapecoense naquele ano. A Chapecoense estava na Série D, foi 2012, 2013 acho que foi. 12 já era C. Então foi 12. Fui jogar por 2012, que era meu último ano de colégio até. 2012. E aí fiquei um ano ali, mas naquela transição, assim, eu sempre joguei futsal, o campo era naquela época eu estava bem várzea ainda, então a gente não tinha um vestiário, as viagens eram tudo boa, hotel bom, tudo certinho, só que, sabe, não era profissionalizado nem profissional, não era profissional a base, então era ruim, assim. E naquela virada de chave, acabar colégio, vamos fazer faculdade, na minha cabeça eu queria fazer engenharia, essa eu também não sei por que apareceu. Meu Deus. Acabei fazendo depois, mas não finalizei. E acabei a Chapecoense, não quis, os caras até queriam que eu continuasse. É isso que eu ia te pedir, porque não continuou no campo. Então, os caras até queriam que eu continuasse e tudo mais, mas sei lá,
não queria, tinha meus amigos, tava começando a sair, aquela época, ia fazer 18 anos, aquela besteira do cara assim, vou jogar bola. A gente nunca teve essa questão de... Porque hoje quem joga futebol de campo, por que pareça, as pessoas... É difícil. É muito certo? difícil. Então, tu precisa sair de um lugar que eu acho que as pessoas saem de um lugar que não tem nada e vão para um lugar que pelo menos conseguem um lugar para dormir, comer. Então, é difícil, é ruim, é sofrido, assim. Então, os caras falam, jogador de futebol ganha muito dinheiro. É poucos que ganham e eles merecem, acho, ganhar aquilo lá porque é sofrido, né? Os caras... Eles trabalham 24 horas por dia, né? O mental, o físico deles. Não tô jogando, mas depois de um jogo o cara tem que se recuperar, porque daí vai viajar, e até aquilo que os caras passaram antes, né? Então, sim, até chegar lá, né? Então, sim, e acho que a gente tem que agradecer, né, por isso, mas a gente nunca teve essa dificuldade. Seria uma dificuldade ali, era viagem, não podia ver meus amigos, era jogo, e eu estava aquela transição de 17, 18 anos, começando a sair... balada, bebida, aquelas coisas assim, né? Tu não amava pra deixar tudo isso de lado. Não era uma coisa assim, tipo, meu Deus, é meu sonho. Não, nunca foi meu sonho ser jogador. Tá. Eu gostava de jogar porque foi uma sequência da minha vida, assim. Daí acabei o 17, não quis. E 2013, o meu tio, o Junheca, ele era o diretor na Chapecoense Futsal. Né? Tá. E naquela época eles iam iniciar um projeto no Sub-20, que nos outros anos não tinha. E muita gente ia chegar no time depois de abril, até do profissional. E ele pediu se eu não queria fazer parte da equipe sub-20 e treinar com a galera lá do adulto. E vou falar, não, beleza, trabalhava com meu pai na rodoviária, né, na Rodô, fazia faculdade à noite e nesses meio tempo eu ia treinar. E aí comecei a treinar e comecei a fazer parte do elenco do profissional, né, do adulto, foi indo, daí fiz 2013 com a galera, aí 2014 já comecei a jogar, aí 2015 já era ainda sub-20, acho que isso chegou, que ano jogou? 18. Tu não jogou junto, né? Não, no ano que eu entrei, eu saí, tu saiu, eu saí. Foi pra Itália. Aí a gente ficou, daí 14 já tava jogando, 15 já tava tanto sub-20 e no profissional foi jogando e fui ficando. E aí já virou uma profissão, né? Uhum. Porque a gente tinha um salário, ganhava a faculdade, então a gente jogava tantos universitários ali. E aí começou a pintar a ideia de muita gente falando a questão da dupla cidadania, para ir pra Itália e tudo mais. E aí uma família minha fez um livro da família, onde eu consegui todos os documentos já prontos. Só encaminhar. Era só encaminhar. Aí tinha contato, tinha amigos já que já tinham ido, e acabei entrando em contato com o Giovanni, que hoje ele faz só cidadania, acho que hoje ele não leva mais os caras pra lá. Uhum. E acabei indo pra Itália em 2017, né? Acho que eu nem acabei o ano aqui. Porque eu fiz o final de 2017. Isso, eu fiz o final de 2017 na Itália já. Aí 2017 fui pra Itália. Eu lembro que 2018, que foi o ano que eu entrei, foi o ano de reformulação, tava todo mundo saindo. A gente jogou o Jask junto, eu acho. Isso, o Jask. 2018 que eu tava aqui. Que daí eu vim de férias, né? Daí tu treinava com a gente pra jogar o Jask, é isso aí. Tá, mas aí no caso tu foi pra Itália por essa dupla cidadania, não pra jogar. Pra jogar. Tu teve então, essa proposta antes. Isso, e daí o time me contratou por conta que tinha a possibilidade de eu fazer a dupla cidadania e aí eu integrar o time. Então eu fui pra Itália em final, acho que foi em outubro de 2017, novembro de 2017, não me lembro bem. Tá. O meu contrato eu não receberia. Eu receberia uma ajuda de custo, só pra me manter lá, mas eu não receberia até sair a minha dupla cidadania. Então, a minha dupla cidadania acabou saindo em janeiro, dia 30 de janeiro. Então, eu fiquei em novembro, dezembro como uma ajuda de custo, e daí em janeiro eu fui contratado pelo time, porque daí saiu uma documentação e eu não contava como um estrangeiro, eu contava como um extracomunitário. Sim. Mesmo eu sendo um italiano na Itália, mas não sou nascido, eu contava como europeu, não contava como italiano. É que essa questão do estrangeiro, os clubes têm um limite para ter um estrangeiro, né? Por isso que para eles também facilitou que tu já tinha. Eles têm. Agora cada vez tá diminuindo, assim, né? Eles querem. Porque como. Cara, tem muito brasileiro. É absurdo, assim. Tem time que. Lá. O time inteiro é brasileiro. Sendo que eu acho que a seleção 2004 e 2008 da Itália de futsal era tudo brasileiro. Sim. Não tinha um italiano. E aí, quando eu tava lá, eram 7 extracomunitários e um estrangeiro, que não tinha cidadania. Uhum. Aí eu contava como extracomunitário, né? A gente era em 3 brasileiros, Nossa. 2 espanhol
um argentino. Eu acho que era isso. Tá, mas e quando que veio, tipo, esse convite? Como que foi essa... Cara, eu não... eu acho que até eu fui de atrás, assim, sabe? Ah, tá, Eu entendi. fui pra fazer... Eu queria fazer a cidadania, certo? E aí veio o Giovanni, que me apareceu o contato do Giovanni, e eu mandei o contato e falei pra ele, ó, Giovanni, prazer, sou o Fernando, tudo bem? Eu jogo bola, jogo futsal, tem uma galera que fez contigo e eu tô afim de ir. O que tu me diz? Ele, como é que tá a tua documentação? Eu mostrei pra ele e falou, legal, tu consegue mandar os vídeos, as coisas que tu jogando? Aí tinha bastante jogo, que ele não tinha jogado, tinha bastante muito vídeo de 2016, 17 eu acho que eu joguei até pouco. Eu acho que eu tinha rompido o tornozelo, e aí tive que fazer cirurgia, voltei a jogar só a metade do ano. Tipo assim, eu tinha jogado pouco, então mandei tudo, cara, peguei vídeo de 2014, 2015, mandei tipo o que tinha, assim, mandei. E ele falou, cara, vou mandar. Daí era pra mim ter ido pra um outro time que chama o Péssaro, que ele levava mais a galera lá, só que pintou uma oportunidade no Imola, que era um time de Série A. Isso que eu ia te pedir agora, o que, tipo, qual era a categoria que tu jogava? Era o time da Série A lá, pintou a ideia de ir pro Imola, em vez de ir pro Péssaro, que era um time de A, acho que ele tava na A2, que era segundo na Itália. E aí a gente acabou indo pra Imola. E, cara, foi bem legal, assim, foi uma experiência bem louca, assim. Muita vontade de querer jogar, né, querer mostrar. Até no começo, tipo, acho que meio guri, assim, brigava muito com o treinador, porque ele falava que eu era muito pesado, muito gordo, então chegou um momento que ele não... Ele é muito estudioso, cara. Tipo, hoje é um grande amigo, o Vani Pedrini, que a gente conversa até hoje. Ele é preparador físico hoje da seleção italiana de futsal. E, cara, ele não me deixava comer bergamota por causa que tinha açúcar pra me emagrecer. Ele mandava, eu ia todo dia na academia com ele. De tarde tinha que treinar todo dia. Aí eu fui jogar, tipo assim, saí minha cidadania em janeiro, eu fui jogar em, sei lá, março, assim. Cara, passei uns 2 meses só treinando, nossa, ficava louco, brigava com ele todo treino, chegava em casa puto. Aí fui jogar depois, assim. Mas depois que começou a jogar também não parou mais. Daí comecei a jogar, assim. Daí fui embora. Aí até o time ficou devendo a gente, não pagou, normal, né? A Itália assim, o time encerrou até. Não sei o que eles fazem, acho que é muito normal lá. Até agora até falo com a galera, lá tá mais comum, assim. E aí foi essa que eu fui pra Itália. E quanto tempo tu ficou? Na Itália deu 1,5 temporada. Deu, assim. Se contar as duas, deu 1 temporada, vamos contar. Porque eu peguei o início do primeiro turno em 2017 e o final de 2018. Aí nesse meio tempo eu fui pro Japão jogar o torneio. Eu fui jogar teve uma seleção da Itália que eles fizeram, que tem o italiano que ele faz tipo um intercâmbio de atletas japoneses pra Itália, pra até conhecer o futebol. Ele mora na Itália há muito tempo, até pra conhecer o futsal, o futebol ele leva. E a cada 2 anos eles faziam esse campeonato no Japão. Primeiro a gente ficava um período na cidade de onde ele que daí ele tinha uma parceria com a prefeitura, a gente ia em todas as escolas para mostrar como era o futsal, como era tudo, porque eles não têm educação física lá na escola. Tipo, eles não têm nem ginásio, muita loucura, assim, os caras só estudam, Só estudam. Daí tem tipo, um lugarzinho pequeno. Um laboratório no lugar do laboratório muita loucura, assim, daí a gente ia lá, a gente foi lá para mostrar o esporte, assim, E aí deu, acho que um mês, uns 40 dias, acho que não sei se deu um mês, vamos colocar assim. A gente ficou 15 dias mostrando o esporte dessa cidade, que era Takarazuka, a cidade, e depois a gente foi pra Kobe jogar o torneio. A gente jogou contra o Nagoya, Ocean, sub-25, o Barcelona B, campeão da Finlândia, mais um time japonês lá que eu não lembro o nome. Nossa chave, era 2 chaves de 3, assim. Daí fez um torneião, daí semifinal e final. Foi bem legal, assim, foi uma experiência bem diferente. Aí eu voltei e tinha propostas de time da Série A também. E daí eu mudei, nesse meio tempo eu mudei de empresário até, porque daí o Giovanni não fazia esse agenciamento e eu não ia conseguir fazer o agenciamento. Já fiquei primeira experiência, já não recebi, eu falei, cara, preciso de um cara pelo menos que, se eu vou jogar profissional agora, preciso de um cara pelo menos que me faça receber certinho o meu salário e tudo. E aí achei esse empresário e ele me mostrou as propostas e a gente junto decidiu ir pra A2. No sentido, tipo assim, eu ia ganhar mais do que eu ia ganhar no time de Série A e eu ia jogar muito mais, ia fazer muito mais nome, porque tipo, ainda ninguém me conhecia na Itália, né? Eu tinha jogado muito pouco na primeira, então ele falou assim, vamos descer uma categoria, tu vai deslanchar, vai muito bem.
E aí depois, outro ano, tu volta pra Série A, ou daqui a pouco faz um mercado na Série A2, que também é muito forte. Muita gente que vai e fica só girando Série B, Série A2, Série C1. Sim. Então que não chega na A, né? não chega na A, porque na A já vira um negócio mais profissional. Sim. Então, às vezes, os caras não quer ser tão profissional assim, daqui a pouco não quer mais viajar muito, porque ainda é muito precário, né? Tu viaja de van, então tem que cruzar a Itália inteira de van, que é como se fosse daqui a São Paulo, vai cruzar assim, mas tem que cruzar às vezes de van. Então, às vezes a galera não quer e fica girando nas micro-regiões, né? Que é tudo micro-regionalizado lá. E às vezes os caras ganham até mais que ganham na Série A. E aí eu fui pra Margarita de Savoia, na Puglia. O time se chama Margarita de Savoia, uma cidade muito pequena. Tinha 3 mil habitantes, eu acho 4 mil habitantes. Muito legal, litoral. Muito legal a experiência no verão. Acabou o verão, fechou tudo. Fechava, mercado abria das 9 a meio-dia. Fechava meio-dia, voltava das 5 às 7. Tinha que se programar tudo. Final de semana não tinha nada pra fazer. E aí eu comecei a ficar maluco, né? Imagina. Tipo, pô, aqui tinha tudo meus amigos, tinha todas as coisas aqui, tudo aquilo. E lá, será que é isso que eu quero? Será que nunca foi o sonho, né? E aí, final de 2018, final de 2018, joguei o primeiro turno, falei pra galera, ó, tô indo pra casa, não quero mais. Não era formado ainda, então já tinha começado a educação física nesse meio período, mas não tava formado ainda, comecei a dar aquelas loucuras, o cara ficar sozinho, né, o cara pensa assim, não sou formado, isso aqui, será que vai me dar uma vida até quando? Será que eu vou ganhar dinheiro? Nunca vou ser. Nunca seria um pito, um ferrão da vida. Entendeu? Nunca seria os caras. Então, não tinha como ficar, assim. Aí acabei rescindindo o contrato e vim pra Chapecó. Daí pra me formar. Daí encerrei a carreira de jogador. Né? Eu ia falar, veio sem pensar em futsal. Não, vim e falei assim, daí quando eu cheguei foi aquela ideia, assim, de conversar com o meu velho e, tipo, a gente chegar assim, beleza, tu largou, lá é muito melhor lá do que aqui. Então lá, pelo menos, tu tinha pra onde crescer. Aqui, não pode crescer, beleza. Que não ia sair de casa pra jogar em São Lourenço, em Pato Branco, uma Liga Nacional. Então ficava lá, danado. Sim. Então parece que quis dizer crescer no esporte, isso, crescer Então, independente da proposta que viria, tu não... Eu acho que não, acho que eu teria... só se fosse uma coisa muito boa, assim, sabe? Aí entra mais um ponto que a gente diz do atleta, né? Sim. O atleta tem que passar todos esses perrengues, tem que ficar longe da família. Então, não é fácil. A gente tem um amigo também que foi jogar em Dubai, teve que ficar um tempo lá também sozinho. Com outra cultura, outro idioma, ninguém fala português lá. E a família dele toda aqui, então... Imola até foi diferente, assim. Imola eu tinha o Misa, tinha o Ferrugem, que eram os dois brasileiros que estavam com nós, e tinha o Pablo, que era o espanhol, que tipo, a gente saía muito, assim. Aí tinha também os italianos, que eram nossos amigos mais da cidade, que a gente tinha bastante coisa pra fazer, então a gente tava no centro da Itália, então pegar um trem pra Bolonha, ir pra umas cidades maiores vizinhas era muito fácil, e então tava mais fácil, né? Imola hoje tem 100 mil habitantes, eu acho. Então é uma cidade grande, assim, então tinha bastante coisa pra fazer. Eu vou pra uma realidade, uma Margarita de Savoia, 4 mil, que tipo, tinha os brasileiros, tinha o Boca que tá lá ainda, o Senna tá lá ainda, o Cadinho agora tá na Polônia. Só que, como é uma cidade pequena, a gente não conseguia sair muito. Então a gente não tinha muito. É sempre a mesma coisa. Vamos treinar, vamos pra casa, vamos dormir, vamos jogar videogame, vamos. Não tinha aquela. Carne jogando bola, vou pensar em estudar, pensar, ler, fazer alguma coisa, não pensa. Então é sempre a mesma coisa. E, cara, deu ruim, né? Sim. Aí decidi vir. Não, na verdade deu boa, né? Tu teve muita experiência. Se tu não tivesse o futsal, tu não teria feito se não tivesse o futsal, eu teria, tipo assim, eu falo sempre assim, o futsal eu consegui ir pra Itália, aprendi um idioma novo, depois dupla cidadania, depois consegui conhecer o Japão. Pô, fiquei 30 dias no Japão, consegui uma nova cultura, uma nova realidade, voltei. Cara, e 30 dias, né? Não é 7 dias que o cara vai pra conhecer o turismo, né? Bastante, assim. Até a volta, cara, a volta foi muito longa. Imagina. E depois voltei pra Itália, consegui ter uma experiência, conheci bastante gente. Hoje, se eu ligar pra todo mundo, acho que consigo falar com todo mundo hoje. Então, todo mundo são amigos, conheci bastante gente. Valeu, assim, valeu. Dinho, tu que teve essas duas realidades do futsal brasileiro, enfim, do esporte aqui brasileiro e do futsal europeu. O que leva hoje os atletas, enfim, na época tu tinha o quê? 20 anos? 20, quando tu foi pela primeira vez? Isso aí.
22, 21, 22. O que leva o jovem aí pra Europa? Tu acha que é só que os times europeus eles estão mais estruturados que os brasileiros, ou é esse sonho de nova cultura, de ser um negócio diferente, de ser jogador de futebol aí pra fora do país? Ou tem alguma estrutura diferente? Os clubes de lá têm alguma estrutura diferente? Alguma coisa que... Então, eu não vivi a realidade da Espanha, né? Acho que na Espanha, sim. A Espanha acho que tem toda essa questão maior, assim, de estrutura. A Itália, eu acho que é muito por questão financeira. Porque Sim. hoje aqui no Brasil, tu tá mais na realidade disso, acho que em torno... Hoje um jogador de liga pode chegar a ganhar seus 6, 7 mil reais. Sim. Tinha um cara que joga um estadual, uma cidade pequena, ganha seus 2,5, seus 4. Eu acho que tá nessa realidade, né? Sim. Lá tu vai ganhar 2 mil euros. Certo? Tu vai ganhar uma casa. Tu não vai gastar R$1.000 em comida, tu gasta 200 euros em comida. Então, acho que pelo valor financeiro, assim, a galera vale muito mais a pena lá. Eu acho que o sofrimento é muito menos. Então, não é que aqui tu faz academia 3 vezes na semana, tu treina 6 dias na semana e joga no 7º dia. Então, acho que questão de treinamento também é mais... Na Itália, tô falando, né? Na realidade da Itália. Sim. Então, é mais leve, é mais tranquilo, qualidade de vida é melhor, tu ganha mais em se converter, né? Então, acho que tu consegue ir lá e guardar mais dinheiro que tu guardaria aqui. Eu acho que por isso. Sim. Porque... Hoje tem bastante gente saindo da Itália, indo pra Espanha, indo pra França, bastante da França, tipo, tá girando mais. Quando eu fui, não tinha. Tipo, a Itália tava caindo, então já não tava pegando europeu, a seleção já não era mais tão forte assim, o futsal italiano não era muito mais bem visto, assim, era mais por questão financeira mesmo, né? Sim. Eu te pergunto porque nós que estamos nesse esporte há mais tempo, a gente vê que muita gente sai daqui pra ir pra fora. Mas a gente não vê jogador de fora vindo pra cá. Pega uma Liga Nacional. Sim. Quem que é estrangeiro que tá jogando uma Liga Nacional? Sim. A própria agora o brasileiro. Cara, é muita pouca gente que faz esse caminho inverso, né? Eu acho que é por questão financeira, questão assim, financeira, sabe? Com certeza, questão financeira. E eu acho que o sonho também, eu moro na Europa, sabe? Às vezes tem muito essa coisa assim, por isso que eu te fiz essa pergunta, se é realmente isso, se daqui a pouco o cara chega lá e acaba vendo que é um pouco diferente, ou... Eu acho que, tipo assim, isso, claro, acho que provavelmente deve estar muito melhor agora, assim, né? Mas a realidade, questão estrutural, beleza, a gente tinha uma quadra flutuante, que aqui tu vai jogar num piso, então, essa eu acho que é a diferença, então tu joga na flutuante, tu vai ter uma absorção de impacto melhor, uma academia tu faz também, os treinadores no Brasil são 1 milhão de vezes melhor que os treinadores italianos, tipo, preparação física a gente tá muito mais à frente. É mais pelo sonho mesmo. Eu acho que tem muita gente que vai pra aquela coisa assim, às vezes nem pela questão financeira, pra dizer assim, eu jogo na Europa. Então tem também essa coisa do ego, né? Eu vejo muito, aqui no Brasil principalmente, vai muito em contra o que tu falou, que na Série A tu jogava menos e ganhava menos, aí tu foi jogar a Série B. Eu acredito que muita gente acaba se rendendo a isso pela visibilidade. Eu tô num time de Série A, tô num time de Liga, então acaba, eu tô ganhando aqui 2, 3 mil por mês, mas lá os caras vão me oferecer 1.500, eu vou ter que treinar de segunda a sábado, viajar 3, 4 dias viajando, vou ganhar menos, mas eu vou porque, é uma Liga Nacional, tenho mais visibilidade, vou estar na TV, vou jogar menos, mas vou estar lá, vou estar com os caras, então acho que tem muito disso também, né? Eu acho que isso acontece no campo também. Querendo ou não, viajam justamente, tentam entrar em algum time do exterior pra fazer um pé de meia, pra conseguir voltar pro Brasil e, né, conseguir achar uma proposta legal, jogar num time que tem visibilidade, mas que tu não vai ganhar tanto. Eu acho que é nos dois lados, assim, do futebol. Porque tu pensa agora, tipo, que tem o brasileiro futsal. Pô, tem galera de Concórdia foi jogar lá contra o América... Fortaleza. Fortaleza. É 5 dias de viagem. Pois é. E muitas vezes o cara aceita uma proposta lá, ganhando menos, por estar na visibilidade, longe da família. Cara, 5 dias de viagem pra tu fazer um jogo hoje, lógico, tá totalmente longe da nossa realidade, né? Tipo, nós aqui da Chibacois Futsal, a gente vai jogar em Rio do Sul, que é uma das cidades mais longe, sai de manhã, joga de noite e volta depois do jogo. Mas são 6 horas de viagem, pelo menos 7 horas. 6 horas, que é o mais longe, assim, jogando catarinense. E agora tu pensa, agora que eu voltei pra lá, depois a gente continua a sequência, né? Mas só pra... A viagem mais longa que nós fazia nesse último ano que eu tava em Milão, daí já jogando em Milão agora, era 1h30. Sim. Então, tipo, a gente saía 3 horas da tarde de casa, pra jogar 7 da noite,
Aí era meia-noite, tava em casa. Sim. Então não é que eu precisa sair de manhã pra jogar, depois voltar mais 6 horas pra chegar no outro dia de manhã. Então, Sim. acho que é por essa realidade também, assim, que a galera não volta nem pro brasileiro, porque hoje o brasileiro vai ficar muito legal, né? No futsal. Sim. Eu acho que tem tudo pra dar certo, né? CBF assumiu. Então tem tudo pra dar boa. Legal. E daí, tu viu lá na Itália o tal do CrossFit? Não. Como é viu que foi? O CrossFit tá, acho, muito no começo até em Chapecó, né? Tá. A Condá abriu em março de 2018. Eu voltei no final de 2018 e início de 2019. A Bela fazia CrossFit. E ela me levou. E naquela época tinha aquela questão do CrossFit. Ah, não vou fazer CrossFit. Tinha um certo preconceito, que era um esporte novo. Certo novo. Os caras lá, aquelas besteiras que eu acho que vocês podem falar. Mas isso é com todo esporte. O paddle foi assim, o beach tênis foi assim, o pickleball vai ser assim. E aí, a Bela treinava e eu tava em casa. Eu já tinha começado a trabalhar na Chapecoense. Então eu consegui é verdade, tem mais essa Tem mais história, essa. Eu comecei a trabalhar na Chapecoense, trabalhava como analista de performance na Chapecoense, que era hoje é um scouter, né? Um analista de desempenho, como se fosse assim, Sim. né? Na Chapecoense, e eu precisava treinar. Até era pra mim voltar a jogar, só que daí a gente não se acertou ali na época com os caras, eu tinha que acabar a faculdade, eu queria a bolsa, os caras não queriam me dar a bolsa. Não se acertamos, eu falei, não vou voltar a jogar então, e vocês não querem, eu também não quero mais. É um sinal. Não é pra voltar. E aí na Chapecoense eu ganhava salário, ganhava bolsa, e eu precisava de um lugar pra treinar. Pô, eu treinava o ano inteiro desde 2013, que eu tava num clube profissional, né? Então, se eu parasse 2019, eu ia ficar maluco. E aí no CrossFit eu achei uma ideia meio parecida. Tipo, alta intensidade, não era uma coisa monótona, é sempre dinâmico, então sempre fazer coisa diferente. Se desafia. Tem a questão da competição, então, que eu vivia, então o atleta precisa. Então, se tu vai... Hoje, beleza, hoje a gente joga na brincadeira, mas a gente joga junto, chega no momento lá que tu não quer perder nem a pelada. Isso aí. Eu ainda levo mais, às vezes, brincando, assim, mas chega no final, vamos ganhar o jogo. Então, isso aí. eu acho que e eu encontrei tudo aquilo que eu tinha no futsal. Então, alta intensidade, acabava o treino ou o jogo cansado, ser competitivo no CrossFit, e comecei a treinar o CrossFit ali em 2019. Tu treinava na Condá? Na Condá, sempre na Condá. Sempre fui na Condá. E... Quer que continue já contando toda a história? Fica à vontade. Aí eu treinava na Condá e trabalhava na Chapecoense. E aí eu... E terminando a faculdade. Terminando a faculdade, isso. E eu tava nessa transição, né? Então não sou mais atleta, agora eu tenho que entrar na vida profissional, mercado profissional. E acabou a galera da Condá, o Mac, ali, o Jota, até o Verde, que era um cara que tava nas antigas, o Daniel Verde, ele acabaram conseguindo trazer o Level 1 da CrossFit pra Chapecó, pra ser feito dentro da Condá. E até a Bela, a galera falou, porra, tá em Chapecó, custa $1.000. Caro, caralho, essa coisa. Mas aí em Chapecó, então eu gastaria só a inscrição, porque antes, tinha naquela época tinha em Floripa e tinha em São Paulo. Então, mais transfer de viagem, mais locomoção, mais alimentação. Então, nesse sentido, eu falei, vou fazer, tô tendo a oportunidade, falei, Chapecó, vou fazer. E acabei fazendo o curso, acabei sendo certificado Level 1, e a Chu, que era a head coach da Condá na época, me pediu, tava meio precisando de gente, a Condá tava com bastante gente, tu não quer fazer umas aulas aí, começar a aprender a dar umas aulas com a gente? Eu já treinava, fazia 6 meses CrossFit. Então, quer começar a dar umas aulas com a gente pra ajudar e tal? Eu falei, show, tenho meu horário lá na Chapecoense, mas lá eu começava sempre às 9, porque eu tinha que estar no treino, né? Então, tava na transição da gente ir pro CT. Eu trabalhava mais aqui, então os gurinhos pro CT, mas às vezes eu tinha que ir pro CT buscar, mas era sempre às 9. Ou às vezes de manhã não precisava ir e tudo mais. E eu falei, posso fazer o horário das 6, 7, 8 da manhã. E algumas horas à noite. Se precisar, depois que eu volto de lá, eu consigo fazer. E aí eu comecei a trabalhar na Condá, dava as aulas da manhã e depois ia pra Chapecoense. E eu fiquei nisso 2019 e 2020. Aí em 2020 veio a pandemia. Daí quando veio a pandemia, fechou tudo, né? Fechou o futebol
e fechou a Condá também. O futebol, quando voltaram, eu fazia parte da folha salarial da base. E só a base não voltou naquela época, na pandemia. Voltou apenas o profissional. Então eu não podia voltar por causa que quem pagava meu salário, tipo, tinha uma parte que era o governo que pagava. Aquele enrolo que teve lá na pandemia. Sim. Então eu não podia voltar a trabalhar, porque teoricamente era ilegal, sei lá o quê. Eu trabalhava às vezes de casa, assim, mas tipo, uma ajuda que o Josué e o Felipe pediam, que eram os analistas que eram ali hoje, que foram meus mentores nessa coisa, tem que agradecer os caras. Precisava eu ajudar eles assim, mas não podia, porque não tinha. Sim. E aí o Josué acabou saindo, e aí não conseguia voltar, e aí a Bela conseguiu uma bolsa para fazer um mestrado na Itália. E pediu para mim se eu queria ir com ela. Tipo, eu entrando no mercado de trabalho, tipo, tinha tudo para crescer na Chapecoense ali como analista, tava trabalhando no Cross, então, tipo, tava criando meu mercado de trabalho assim, daí agora ia mudar toda a vida de novo. E aí eu voltei a jogar. Pra aproveitar. Daí como eu iria voltar, a gente iria voltar pra Itália em 2020. Eu falei, Bela, eu vou, Bela, mas a gente, como é que a gente vai se sustentar lá, né? Porque o curso dela não seria 1 mês, 2 meses, era 1 ano inteiro, né? Como é que eu vou sustentar? A gente não tem uma reserva grande. Pô, e agora não ganharia casa. Não ganharia comida. Pô, a gente tem que pagar aluguel, tem que pagar tudo, a gente tem que sustentar. Daí eu falei, Bela, eu vou ligar pro cara que era meu empresário lá, que é o Vicenza, falar que eu quero voltar a jogar. Vamos ver o que ele acha, tá ligado? Vamos ver o que ele consegue pra gente. E aí eu liguei pra ele, cara, ele veio com muita coisa maluca, assim. Veio com o time da Croácia. Cara, era muito boa a proposta. Eu falei, Bela, vamos pra Croácia. Já que vamos voltar a jogar, Era muito boa a proposta, assim, era em Omis até, o time joga Champions League. O jogo jogou contra o Barcelona, acho que vai jogar contra o Barcelona agora. É muito bom o time, assim. Veio com proposta da França, segunda divisão da Espanha. Tudo proposta legal, assim, que naquela época, se eu tivesse essas propostas que eu tinha naquela época, eu falei, cara, vamos voltar, assim. E aí, não tinha largado. Daí eu falava pra Bela, não dá, a Bela vai estar em Milão, eu não posso ser, a Bela tá em Milão e eu fora. A ideia é nós ir pra ficar junto, né? E aí ele falou, tem 2 times aqui que pode ser, que eu tô conversando, que é pra ou Lecco, que é uma cidade vizinha, ou o time de Milão, né, que é o Milano. Mas eu acho que vai dar certo em Lecco, porque Lecco precisa de um pivô. Lecco é uma cidade de 40 minutos de Milão. Daria pra nós morar em Lecco, de boa, e a Bela ir de trem pra Milão estudar, que era até melhor. Até mais barato, tudo mais, assim, questão. Aí Lecco fugiu e Milão quis. E aí eu acabei acertando em Milão, só que com um salário bem baixo. Então eles não pagavam aluguel, não me davam comida, me davam o transporte, que eu ia de metrô, por causa que a gente morava no centro de Milão. E o ginásio era na última estação de metrô, daí como era só eu morava em Milão, a galera tudo morava na região, assim, moravam lá. Eu não era o único estrangeiro do time, então era um time que eles faziam só time da casa mesmo, assim, eu era o único estrangeiro. Era o salário bem baixo. E aí ia ficar ruim, né? E aí quando a gente chegou, eu falei, Bela, mas eu tô indo jogar pra ter uma renda, mas eu quero ter uma profissão. Então, nós treinava 3 vezes na semana, só à noite, então dava pra trabalhar bem tranquilo, assim. E eu falei, Bela, se nós vamos estar aqui, tu vai ter 1 ano de experiência profissional, eu também quero ter uma experiência profissional. Que depois no ano nós vamos voltar para casa, eu quero voltar com uma bagagem maior. Aí eu peguei, abri o computador quando nós chegamos, na primeira semana lá, olhei todos os crossfit que tinha em Milão. Tinha 61, acho que 62 crossfit, é 1,5 milhão, né? É bastante, né? Meu Deus. Muito. E mandei o currículo para todos. Aí me chamou. Que era o CrossFit Porta... Não precisava de mais que um. Não precisava? Não ia conseguir estar em 2 igual. Era 2, que era o CrossFit Porta Ticinese, né? Que era bem no centro de Milão, era perto de casa, tipo assim, perfeito, assim. Então eu trabalhava, era pra trabalhar de manhã, eu recebia por hora, então eu não era contratado do negócio, então, eu fiquei doente, eu não fui trabalhar, não recebia, como se fosse um personal. Então eu recebia por hora de aula trabalhada, e de noite eu jogava. Só que daí em dezembro, a gente foi em setembro de 2020. Então eu joguei em setembro, outubro, novembro, dezembro. Tava muito bem. Tipo, melhor temporada e tudo, assim. Eu acho que porque eu não queria jogar e eu tava muito bem fisicamente, porque eu treinava o cross todo dia. Então eu tava muito mais... se eu tivesse nesse físico naquela época com o treinador lá com o cara de... Nossa, ele não ia nem... Nossa, tava muito bem fisicamente. Nossa, atropelava, assim.
Sendo que eu fiz 6 jogos, eu tinha 23 gols, acho. Deixava teu pai e teu avô orgulhoso. Não, Né? não, acho que não. Acho que não dava, não tinha como chegar. E, não, tava muito bem. E acabei lesionando meu joelho. Putz, foi cagada, assim. Eu lembro. Num treino, eu acabei sentindo um giro, assim, na marcação, marco, né? Não gosta. Ah, por isso que tu não marca até hoje, tu viu? não marca por causa disso. E daí, tipo, trauma. acabou travando meu joelho. Eu senti, até liguei pro Billy não sei se posso falar, a galera da Cefis ali, claro. né? Fui ligando pra ele, o Billy sempre me ajudou, a gente fez os testes online. E aí ele falou, ó, tá de boa. Eu acho que eu tava muito forte fisicamente naquela época. Então, acho que pode ser até por isso que deu uma segurada no joelho, assim. E eu fiquei 10 dias parado e voltei a jogar. A gente jogou na terça. A gente jogou na terça, jogou na terça à noite. Eu joguei os 40 minutos do jogo. Os 40, tipo, tudo usado do joelho. Mas, tipo assim, sem dor. Fiquei uns 10 dias sem treinar e joguei os 40 aqui naquele jogo. Eu joguei um antes que eu só entrei assim, chutei um tiro livre e joguei 10 minutos, né? Eu tava com medo, pedi pra sair, assim, não sabia como é que tava o joelho. Aí depois daquele jogo eu fiquei 10 dias parado e joguei na terça. Joguei os 40, a gente voltou, daí os caras queriam treinar na quarta, porque a gente já tinha quadra na quarta, na quinta ia ser folga e a gente ia jogar na sexta de novo. A gente chegou no ginásio, os caras estavam trocando a lâmpada do ginásio e estavam com aqueles carrinhos andaime. E tinha caído óleo na quadra. Meu Deus. E eu tava muito cansado. Eu falei, cara, não vou treinar. E os caras, vamos treinar. Eu falava, cara, não vou treinar. Eu tô cansado, não preciso. Cara, eu joguei ontem. Vamos treinar só pra soltar. A gente só tem treino hoje. Vamos fazer só um aquecimento, um joguinho aí. Vamos depois fazer uma bola parada. A gente descansa pra jogar na sexta. Aí eles reduziram o campo, tiraram de onde tava o óleo, fizeram um campo reduzido. Aí era 1 contra o goleiro, 1 para 1, 2 contra 1, campo reduzido. Primeira bola do treino. O cara veio 1 para 1. Eu peguei a bola, falei, cara, não quero treinar. Levei pra esquerda, chutei. Quando caí, e pra extensão estourei. Putz. Aí estourei em dezembro. Só que era no meio da pandemia. Então naquela época nós jogar, a gente tinha que fazer exame do tampão, né? Como é que fala? Sim, do Covid. Lá era tampão que chamava. Toda quarta e todo sábado. Só ia pro hospital quem tava morto. Acho que nem quem tava morrendo ia. Porque não tinha mais hospital. Sim. E aí eles conseguiram a cirurgia pra mim no hospital particular pra julho do outro ano. Eu lesionei em dezembro. O quê? Não tinha. Foi numa cidade vizinha, em Parma, que é uma cidade vizinha. Não tinha. Assim. Que loucura. Não tinha. Ninguém não podia, né? Sim. Negócio. Não, eu sei, mas, tipo, Sim. pensando na situação da pessoa, na situação. né? Que desespero. E daí, tipo, eu ia ficar no time ainda. Ali foi bem legal. Eles me pagaram tudo, bem certinho. Mesmo eu sem jogar, eles me pagaram tudo certinho e tal. Os caras foram muito legal comigo. Só que eu tava dando aula de cross, né? E foi muito engraçado que eu tive muita sorte. E a gente teve muita sorte nesse sentido. Da pandemia, né? A gente teve sorte. Eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei segunda, quarta e sexta no CrossFit. E tava aberto na Itália. Quando a gente chegou, a gente caminhava de máscara, assim. Tipo, a gente entrava no lugar, a galera olhava pra nós e falava, caralho, esses caras estão com Covid. Tipo, todo mundo sem máscara. Vida normal que segue. Eu trabalhei segunda, quarta e sexta. Na sexta-feira os alunos falaram, quem sabe a gente se vê na segunda, senão os caras vão fechar tudo. Eu falei, vocês estão malucos, vão fechar? Tá todo mundo na rua, todo mundo fazendo tal. Eles, não, vão fechar, quem sabe a gente se vê na segunda. No domingo à noite nós tava caminhando na rua do Omo, uma praça tipo lotada assim. Eu fui ler as notícias. A partir de manhã, lockdown total. E eu falava, e agora? Sem nada. Não, tipo assim, eu ainda não tinha lesionado o joelho. Tipo, foi antes. Eu tava jogando, mas tipo assim, cara, eu só recebia se eu trabalhasse. Vai lá, fudeu, como é que nós vamos fazer? Eu vou fazer. Aí os caras também do CrossFit muito de boa, eu consegui entrar no seguro-desemprego da Itália. Aí a gente deu muita sorte nesse sentido. Até daí eu recebia do Tu trabalhou basicamente uma semana. Eu trabalhei uma semana e consegui o seguro-desemprego. Que massa. Daí deu muito certo, sim. Aí eu tinha o dinheiro pra pagar o aluguel e com o dinheiro do futsal a gente conseguia pagar comida, assim. E como era Milão, uma cidade muito não é turística, mas tipo, tem bastante gente turística, mas tem muita gente que vem trabalhar. Sim. Então os apartamentos estavam tudo vazio, porque todo mundo trabalhava home office. Então até o aluguel era barato. Então a gente conseguiu
É um aluguel muito barato pro apartamento que era. Então dava pra pagar tranquilo. E ainda tinha o dinheiro do futsal que a gente conseguia se manter assim, né? E eu continuei trabalhando tipo, treinando cross, essas coisas com o joelho estourado. Aí voltou, acho que foi a gente ficou 5 meses no lockdown. Então foi outubro, acho que foi. A gente chegou em setembro, isso aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente ficou em lockdown. Sem trabalhar, recebendo do governo. Daí, lá em fevereiro, os caras inventaram uma coisa que só quem era esporte, atleta de esporte olímpico, podia voltar a treinar. Aí a minha academia, os caras fizeram um rolo que os caras eram atleta de boxe, crossfit. Aí tu tinha que fazer um exame médico e se afiliar à federação de boxe e podiam treinar crossfit. Aí eu voltei a dar aula. Aí morreu o seguro-desemprego e voltei a dar aula. Vida normal. Aí voltou a vida normal. Daí devagarinho foi voltando, assim, né? E isso foi... Daí foi durante o ano, assim, eu com o joelho estourado comecei a dar aula. Mas, tipo assim, eu acho que eu tava muito forte fisicamente pelo crossfit, né? Então, minha musculatura segurava muito meu joelho. Então, eu não tinha dor. Às vezes, eu treinava normal. Cara, eu agachava com 150 quilos com o joelho estourado. Porque não tinha troca de direção. É num plano reto. Então, não... Porque hoje o ligamento é pra isso, né? E eu pensava que não tinha lesão no menisco. Depois, na cirurgia, eu fui ver que tinha uma grande, assim. Então, eu agachava, conseguia treinar. Às vezes, quando eu tava treinando, eu fazer um burpee ou alguma coisa assim, tipo, o joelho caía fora do lugar. Daí doía, daí eu botava ele no lugar. Meu Deus. Daí ele inchava, ficava uma semana inchado, assim, mas, tipo, desinchava e fiz o que saía. Não tinha o que fazer. Sim. Eu já tinha pensado assim, cara, o cara vai fazer cirurgia em julho, eu vou fazer em agosto no Brasil, quando as formas de férias. Tô em casa, tudo certo. E aí eu comecei a dar aula de cross, aí dava segunda, quarta e sexta. Aí depois eu comecei a dar aula segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí depois comecei a dar aula segunda de manhã, segunda e tarde, segunda de manhã, segunda e tarde. E esses caras, eles tinham um outro crossfit também numa cidade vizinha. E pediu se não queria dar aula lá de noite. Aí eu comecei a dar aula segunda de manhã, segunda de manhã, de tarde, segunda de noite. Full time lá, né? Full time, assim. Tipo, e era legal porque era um dinheiro muito bom. E a gente conseguia fazer bastante coisa, né? Tipo, nossa ideia era ficar lá pra aproveitar. Visitar, a ideia não era guardar dinheiro. Então, nossa ideia é vamos trabalhar, vamos ganhar um dinheirinho pra gente poder viajar, aproveitar, assim, né? E foi o ano inteiro assim. Foi trabalhando bastante, assim. E aí eu voltei, fiz a cirurgia, né? E aí, daí a Bela acabou nesse meu período acabou o curso dela, o mestrado, e ela conseguiu um emprego também. No estúdio lá de arquitetura. E aí a gente veio ficar um ano e a gente falou, não. Então agora vamos voltar, tipo, pra tu não estudar, pra tu ter agora uma experiência profissional. Eu já tinha um emprego, né, pra mim tava certo, eu tinha acertado os caras, eu vou pro Brasil, preciso de um mês de férias. Sim. Pra ir fazer a cirurgia. E aí quando eu voltar, eu volto dando aula. Daí na Condá. Não. Na Lá. Itália. Na Itália? Veio pro Brasil, eu vim fez pra a Brasil. cirurgia e Tu voltou. veio e voltou. Vim e voltei. Isso. Por causa dessa experiência Da que ela ia ter Bela. profissional. Da vida Entendi. profissional. No caso, se ela não tivesse, fosse trabalhar aqui, tu não... Eu acho que não sim. tem- Eu acho que daí... Porque a nossa ideia é assim, se ela não tivesse conseguido um emprego, eu acho que nós ia voltar e Ia ficar aí. Daí eu não sei, tipo, eu não sei se eu ia conseguir emprego na Condá, não sei o que ia ser. Entendi. Tipo, deu certo, assim. Só que daí minha cirurgia foi bem complicada, né? Eu pensei que eu ia ficar 10 dias sem pisar no chão, só que eu tive que fazer uma sutura do menisco, até para não perder o menisco, né? Agora eles costuram todo o menisco ali, e eu fiquei... Cara, era pra ficar 35 dias sem pisar. Eu tinha que dar aula de cross quando eu voltasse. Eu ia ficar 30 dias de férias. Eu voltei pra Itália de muleta. Primeira semana eu dei aula de muleta lá. Ainda bem que os caras eram muito gente boa comigo. Os caras gostavam muito de mim, velho. Como é que eu ia dar? Tipo, eu dava aula sozinho, não é que nem aqui. Aqui a gente dá aula em 2. Eu dava aula sozinho. De manhã eu abri o box, eu era recepcionista e ainda dava aula. Tinha que receber o dinheiro dos caras e dar aula. Cara, é uma loucura, velho. Numa perna só. Uma perna só. Cara, é muito louco. E nós não tinha apartamento. Outra questão. Porque a gente alugava temporada, né? Porque a gente não sabia quem ia ficar. Então a gente alugou apartamento. Quando a gente veio pro Brasil pra fazer cirurgia, a gente entregou o apartamento. E voltaram pra lá sem nada. E voltamos pra lá sem nada pra achar. Cara, a gente alugou um Airbnb. Meu, que loucura, velho. Mas foi legal. Legal. Tá, e daí tu ficou mais quanto tempo lá? Daí a gente ficou mais 3 anos e meio. Nossa. Ficou 2020, 2021, 2022 e metade de 2023. E daí 23 voltou por... Então, aí nesse meio período eu conheci muita gente lá. Tipo, a gente começou a fazer amizades, então a gente tinha uma vida lá, né? Então, eu fiz muita amizade com a galera do Cross. Aí a Bela, nas redes sociais ali, ela conhecia muito brasileiro, então muita gente ia pra lá trabalhar.
Então, Milão é um centro econômico da Itália, então tem as grandes empresas do mundo estão lá, então muito brasileiro vai para lá para trabalhar nessas empresas. E acho que, tipo, até a galera se conversa, vamos conhecer e tal. Então a gente conheceu muita gente assim, fez muita amizade assim. E nesse meio tempo, a galera tinha um amigo lá, o Gabi, que ele trabalha na Vetex, ele acabou falando para mim assim, teve que trocar de apartamento, a gente ficou uma semana na casa deles até o nosso apartamento liberar pra gente ficar pronto pra gente morar, daí definitivo, que era o nosso apartamento que nós alugamos pra morar de vez. E daí ele pediu o que eu fazia na Chape e tudo mais, e eu comecei a contar que eu trabalhava como analista de desempenho. Daí ele pediu, tá, mas o que tu faz lá? Não, eu fazia mais o scout, então, tá, mas tu pegava os números, apresentava tanto pro treinador, como pra diretoria, como pra tudo, fazia análise de jogador, essas coisas. Ele falou, cara, tem uma coisa que tá muito famosa aqui na Itália, e na Europa em si, que se chama cientista de dados, né? Data Science, que ele falou. Que é, cara, é muito parecido com aquilo que tu faz, não sei o que. Tá bom, então tá, né? E aí, aquilo ficou na minha cabeça e eu fui pesquisar. O que era o cientista de dados? Só que o cientista de dados era muito pesado para mim, precisa ter muita computação. Só que daí existe o analista de dados, que ele é um pouco menos que o o cientista de dados, que ele faz praticamente aquilo que eu fazia na Chapecoense, pega os dados e transforma numa apresentação para a empresa, vê se tá certo ou não. E eu falei, cara, vou sair da minha caixinha, já que nós já estamos aqui, já mudou a minha vida inteira, vamos sair da minha caixinha do esporte que foi a vida inteira e vamos tentar, sei lá, ir para outro rumo, né? E aí eu fiz um curso da Google como analista de dados e comecei a mandar meu currículo. Tirei que eu trabalhava, falei que trabalhava no Cross, mas não tipo, especifiquei todos os cursos que eu tinha e tal, eu colocava só que eu tinha trabalhado na Chapecoense, aquilo que eu fazia na Chapecoense e que eu tinha o de dados, o curso da Google de analista de dados. E aí uma empresa me chamou para trabalhar para eles, que era a Porini, que é uma empresa de software, que as empresas contratam eles para terceirizar essa parte de dados. E eu trabalhava, daí saí totalmente do esporte, saí do cross e fui trabalhar com analista de dados. Daí a gente fiquei mais 2 anos lá. Daí esse era home office, né? Eu lembro que Esse você era tava home aqui, tinha que trabalhar desse eu tava aqui e trabalhava lá. Tipo assim, não era home office, né? Era híbrido. Era híbrido, assim, né? Então eu era o único cara da empresa inteira que era full time numa empresa. Tipo, eles tinham muitos, assim. Então, vários clientes grandes, assim, até... acho que a Versace era um cliente deles numa parte. E eu trabalhava especificamente para Burley Packaging, que é uma empresa americana que tinha a sede EMEA, né? Europa, Médio Oriente e África lá. E eu era o único cara que trabalhava todo dia para eles. Então eu não precisava ir no escritório da Porini, eu tinha que ir no escritório da Burley Packaging. Sim, entendi. E lá daí eu ia 2 ou 3 vezes na semana, os dias eu trabalhava remoto de casa. Aí valeu muito a pena. Daí, nossa, daí o salário mudou, aí tipo, eu tinha mais tempo, porque no cross a gente não conseguia viajar. Porque se eu não trabalhasse, eu não recebia. E tipo, não tinha ninguém pra me cobrir. Não é que eu podia ligar pros caras, ó, semana que vem eu tô indo viajar. E ali dava. Porque eu organizava, às vezes nós ia viajar, eu trabalhava remoto do hotel, a Bela passeava, eu trabalhava remoto do hotel, ou nós viajávamos na sexta-noite, sexta-tarde, dava um jeito, e daí... Tudo pertinho lá. Tudo pertinho. Daí mudou, assim. Aí eu mudei de rumo. Aí daí eu fiquei 2022, 2023. Morrendo de saudade do cross. Por um lado, assim. E aí, daí agora... Continua tu, garoto. Tu que é a líder do pode negócio. contar. Não, é porque... Calma aí, eu tô com a garganta seca, cara. Muitas idas e vindas da Itália. Meu Deus do céu. E tudo isso por causa do esporte. E tudo isso por causa do esporte. Essa dupla cidadania realmente valeu a pena. Então, eu só consegui... Tipo assim, a gente só conseguiu todo o emprego. A Bela também conseguiu a cidadania, não por mim, tá? Com a família dela. Sim. Mas a gente conseguiu tudo isso que a gente conseguiu por causa da cidadania. E eu consegui o emprego no cross, consegui depois voltar a jogar lá pra conseguir pra gente... Por causa do futebol, tudo por causa da cidadania, que foi o esporte que me deu, né? Foi o futsal que me deu, né? Isso que é o mais legal, né? Deu voltas e voltas, mas lá no começo foi por conta da cidadania, porque se eu tivesse ido como brasileiro, né? Como passaporte só brasileiro, eu não teria conseguido desemprego. Porque eu me encaixava em todas as leis italianas pra poder trabalhar lá, tudo certo, assim, sabe? Aí, desde 2019, quando eu tava aqui, 2020, o Mac, que é o Marcelo, né? E o Jota, eles já tinham me convidado para mim entrar na sociedade com eles. Ali em 2020, final de 2019. Só que naquela época não...
sei lá, não bateu as ideias, não baixou também o valor, não bateu, sei lá, não deu certo ali e a gente acabou, veio a pandemia e a gente acabou indo embora. Aí, quando a Bela trabalhando numa história bem legal, ela fazia todas as lojas da Valentino, né, no mundo. Era bem legal. Tipo assim, era monótono, mas era legal porque era bem renomada, era bem legal. E aí ela queria abrir Empreender. ela queria empreender, ela queria abrir o escritório dela. Então. Ela tentou abrir lá na Europa, lá na Itália. Só que assim, uma menina brasileira, nova. Na Itália tem muita loja de departamento que vende os móveis. Então, tipo, lá não tem a faixa etária, tipo, ou é muito rico ou tu tá no meio, não tem a faixa, é muito difícil ter a faixa etária pobre, assim, né? Então essa galera que tá nessa faixa etária do meio, eles vão na IKEA, vão nessas outras lojas, compram e mesmo eles fazem a casa, que é legal. Até dentro da IKEA tu senta lá, o cara monta a casa pra ti e te leva. Então, um cara que tinha muito dinheiro não ia contratar a Isabela pra fazer a casa, o projeto. E aí ela começou a pegar uns projetos aqui pra ela não ficar mais viável ela ficar lá. Porque ela queria abrir. Quando a gente veio de férias em janeiro de 2023, ela acabou ficando. Aqui já, a gente ficou um mês. E eu acabei voltando pra lá sozinho. Por conta do trabalho. Por conta do trabalho. Porque eu tava trabalhando na empresa e tinha que ficar trabalhando lá. Eu tinha um contrato com eles até julho de 2023. E aí, nesse meio termo, começou a pensar, beleza, vou ter que voltar, a Bela tá ali, agora nossa vida vai ser no Brasil. Até a gente bateu lá assim, beleza, nós vamos ficar aqui ou vamos voltar pro Brasil? Se nós ficássemos na Itália, agora nossa vida aqui, vamos comprar um apartamento, vamos comprar um carro. Porque tinha bastante incentivo do governo para isso, assim, para casais jovens, eles davam... Podia pegar um valor muito grande lá no banco e tu pagava 0,99 de juros no ano, tipo, cara, muito bom assim. Então, e vamos fazer o quê? Da gente filho único, também questão de trabalho, tudo aquelas coisas, vamos voltar. Nesse meio tempo começou, tá, o que nós vamos abrir? O que nós vamos abrir? O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? Vou voltar de novo a dar aula de coaching? Não quero. Vou trabalhar como analista de desempenho de frequência? Será que tem vaga? Sei. Sim. E já conversando com a empresa também pra voltar trabalhando remoto pros caras. E esse meio tempo, não sei porquê, não me lembro como é que foi, o Thiago meteu, vamos comprar a Condá. Falei, como assim comprar a Condá, cara? Não, vamos ver se comprar a Condá e tal. O Mac acho que queria que ele entrasse como sócio, ou ele já, tipo, o Thiago já era head coach, não tinha mais pra onde crescer. E a gente conversou e, cara, primeira conversa não deu certo. Tipo assim, eu não sabia se eu ia voltar, como é que eu ia fazer, se eu ia comprar a Condá, se eu ia continuar trabalhando como analista. E tava naquela conversa que os caras iam me deixar trabalhar remoto aqui. Então eu ia ficar trabalhando pra eles lá e ganhando dinheiro lá, mas pra mim tava top. Tava show, né? Trabalhando daqui, ganhando dinheiro, tava legal. Quando a gente ia de férias era legal, nós passávamos o cartão que nós tinha, nossa, ia tomar um negócio, dava uma cerveja, dava 0,25 centavos. Era muito bom. E claro, era caro, né? Uma cerveja lá tu ia pagar 5 euros. Milão, né? Não era muito caro. Então era top, assim. Daí meio que esfriou. Daí eu e a Bela começamos a ver pra abrir uma franquia de café aqui, que é o The Coffee. Falando isso, eu sou apaixonado por café, sabe? Tu não colocou aí Coffee Lover. Não coloquei. Tinha que ter Coffee Lover. Desculpa. E também não rolou pra abrir essa franquia. E, cara, começou a dar ruim, assim, tipo, a galera não se decidia no emprego se eles iam deixar eu trabalhar aqui. Primeiro eles falaram que dava, depois, a empresa não quer, depois, a empresa quer, só tá resolvendo. Tipo assim, começaram a me enrolar assim de um jeito. Aí eu comecei a falar com o Thiago, vamos. Tá indo de pé a ideia? Daí ele falou, tá, vamos ver como é que tá vindo. Comecei a negociar com o Mac eu já queria sair, o Jota já tava lá em Floripa, também já não tava muito mais ligado ao Cross aqui, também queria meio se desfazer. Desfazer não, tipo, queria vender. E aí deu certo. Aí eu voltei dia 15 de julho. Eu voltei. Pra dia 1º de agosto a gente sumia com Condá. Cara, não sabia nada de uma gestão no CrossFit. Nada, assim. Tipo, nesse meio tempo eu fiz uma MBA em gestão empresarial, que sabia o que fazer, mas, tipo, totalmente fora da realidade. Sim. Conheci o esporte e não o negócio. Conhecia... Nada como o dia a dia, né? Não, nada como dia a dia. Não tem como. E aí, a partir de 1º de agosto de 2023, a gente virou sócio da Condá CrossFit. E como é que tá sendo essa vida de gestor, empresário e lidar com pessoas e funcionários? Eu sempre me dei... Eu sou uma pessoa muito fácil, né, de lidar, assim. Tipo, se não fala, eu sempre tô de bom humor, né?
é muito difícil me ver de mau humor, assim. Eu falo muita besteira, então até o Thiago briga muito comigo, que às vezes fala lá, mas tipo assim, às vezes é porque é o meu jeito, então Sim. fala muita besteira. Mas pra mim é legal, eu gosto de conversar muito com a pessoa, eu passo o dia inteiro conversando, né? Sim. Hoje eu não dou mais aula. Algumas, tipo assim, pra suprir. cumprir, tipo, tem alguns horários que a gente não consegue colocar os coaches, mas eu não dou mais aula. Hoje nem sei se eu consigo dar uma aula, porque pra dar aula tem que ser, tipo, tem que ter o feeling, né? Tem que ter tudo isso. Eu não sei se hoje eu conseguiria dar uma aula assim. Ao nível da Condá. Ao nível Condá, né? Não sei se eu conseguiria. Mas tá legal, assim. Difícil. Puxado, assim, puxado. Sim, parece que é fácil. A gente tem o nosso jeito, mas quando tu vira empreendedor, sim. tu tem que mudar algumas coisas Sim. que é da tua personalidade e que às vezes tem que se segurar, né? E além, vai no dia a dia. A gente dá muita sorte porque a nossa equipe é muito boa, né? Então, tanto quanto profissional lá, agora dos coaches que a gente tem, tanto as meninas que trabalham na frente ali comigo. Eu e o Thiago, a gente se repartiu muito, assim, né? Então, eu fico com toda a parte administrativa. Então, tudo passa por mim com questão administrativa e toda a questão do tablado é com ele. Uhum. Porque daí fica melhor, né? Eu acho que vocês também falaram que vocês fizeram isso ali na Chape, né? Então, ninguém passa por cima de ninguém. Então, acontece alguma coisa lá no tablado, não, Thiago, aconteceu isso, o Thiago resolve. Aconteceu alguma coisa na recepção, o Thiago, tá acontecendo isso. Uhum. Muitas vezes a gente troca ideia junto com as pessoas, mas, tipo, cada um tem sua função e a gente consegue... Sim. A gente consegue também. Tem a Marildinha também, senão ela vai ficar brava comigo. A Marildinha também é sócia da Condá. Tá. A Marildinha vai ficar brava comigo, senão ela... Mas tipo assim, é que hoje lá dentro da Condá tá eu e o Thiago, a Marília fica no background, né? Uhum. Né? Ela tá nos bastidores. Nos bastidores, fica por trás. Né? Uma coisa do Condá, da Condá. Do Condá. Que achei muito legal, assim. Claro, eu acho que os outros cross também fazem, mas essa questão de, tipo, fugir um pouco do CrossFit em si. Grupo de corrida, a própria Jardim, a corrida Jardim, que é tudo então, tudo organizado pela Condá. Lógico, tem os parceiros, né? Mas eu acho legal isso porque você acaba valorizando cada vez mais o teu aluno, né? O teu cliente, basicamente, né? Eu acho isso muito legal. Tu foge um pouco do CrossFit, daquele negócio de tá todo dia ali fazendo a mesma coisa, e aí tu acaba trazendo ele também para outros esportes. Isso, a gente tem... É que assim, se pensar hoje no CrossFit, né? A gente é uma junção de ginástica olímpica, levantamento de peso e monoestrutural, né? Monoestrutural a gente coloca corrida, bike, remo, pular, né? Tudo isso. Sim. Então, tipo, se o CrossFit faz tudo isso, por que a gente não ligar essas coisas pra tudo, Sim. né? E tá num movimento de mercado muito legal, assim, da galera não tá mais só fissurada pelo CrossFit. Então, hoje dentro da Condá, a gente fala, tem gente que corre, tem gente que ainda joga bola 3 vezes na semana, tem gente, a Paty, principalmente, que é a nossa coach, ela vai pros Jogos Abertos agora arremessar martelo. Sim. Legal. O japonês é judô. Vocês basicamente transformaram o CrossFit como se fosse uma academia. Hoje todo atleta precisa ter academia. E aí o CrossFit é como se fosse a academia a preparação do atleta. da galera. Isso aí. Pra uma corrida, essa é a ideia. Enfim. Essa ideia. Daí a Marildinha gosta de correr, a Bela tá gostando de correr, a gente veio com essa ideia do Condá Run, né? Da questão da corrida. Tá no grupo da Condá Run. Não vai Só tô no grupo, mas eu corro. Quando eu tiver tempo, eu vou com a galera. Daí então, tem galera que joga pádel. Isso que eu ia falar, questão também do CrossFit, eu acho que isso é muito enraizado no CrossFit, a questão da comunidade, né? Isso. Eu acho que a galera... nós somos aqui dessa comunidade, a gente vai se abraçar e se a gente precisar ir jogar, sei lá, paddle, pickleball, vai todo mundo junto. Todo mundo no negócio, eu não gosto de jogar paddle, mas a galera vai, então... Pickleball, mesma coisa, eu acho que é isso que o CrossFit, ele trouxe muito essa cultura de comunidade. Eu acho muito legal o CrossFit por causa disso. A galera realmente se abraça, é uma família, né, basicamente. É um esporte individual, mas que um puxa o outro. Legal. Que não é uma competição, porque eu quero me desafiar, mas eu quero desafiar você. Mas aí termina ali a competição, tá todo mundo numa comunidade fazendo churrasco. Todo mundo junto, é engraçado. O mais legal, acho que hoje a gente tava eu e o Thiago na mesa lá, e a Tati tava junto, nós tava incomodando o Ciro e tal, e falou, cara... Aqui é a corneta. A corneta é o melhor que tem, assim. Então, tipo, a gente é amigo, a gente treina, mas... tu roubou, tu não roubou. Isso fica mais legal, assim, sabe? Mas a gente tá nesse movimento mais de não só ser CrossFit, né? Tipo, a gente não quer mais ser conhecido como Condá CrossFit. A gente quer ser conhecido, tipo, como Condá
tipo, não vamos botar Centro Fit, mas tipo, Condá... Multisportes. Multisportes, pode ser. É uma comunidade, isso aí, conhecida como um tipo, grupo, Isso, porque independente do esporte. pode chegar lá, agora a gente tem academia, tu pode chegar lá, gosto de correr, beleza, tem a Condá Running, vai correr com a galera, marca de correr. Porque Gosto de fazer academia. gosto de academia, Agora tem faço também. academia. Gosto de fazer crossfit, mas 3 vezes por semana eu jogo paddle, vamos lá, tem galera que joga paddle, o Vitinho, Sim. tem a galera tudo lá. Fazer até um treino um pouco mais específico, Papo né? específico, entendeu? Hoje tu olha na preparação física de todos os atletas em geral, todo mundo faz o que a gente faz no CrossFit. Todo mundo faz levantamento de peso pra explosão. Sim. O ginástico, não tanto, mas também todo mundo faz uma barra, precisa de força. Então todo mundo salta pra ganhar explosão, todo mundo precisa fazer um remo, uma bike. Então tipo, tudo que o CrossFit tem, ele vai ser voltado pra um esporte. Quem sabe não fazer o CrossFit raiz, assim, né? Porra, vou fazer só o CrossFit, vou levantar muito peso, vou focar só no CrossFit mesmo. Beleza. E quem sabe a outra coisa pode mudar ali, quem sabe pode se machucar, ou tanto jogando uma coisa, ou tanto no CrossFit. Todo esporte tem Mas se tu chegar pro CrossFit e fazer uma coisa de boa, cara, ele prepara pra tudo. Sim. Prepara pra tudo. É um núcleo com vários braços, né? Eu quero jogar paddle, quero jogar pickleball, Prepara pra quero tudo, não tem. correr, tem toda Muito essa... legal isso. Porque vai em várias áreas do corpo, né? Pega bastante. É isso, então. Vocês têm mais alguma história pra compartilhar com a gente? Tem várias. Vai ficar muito tempo pra vocês aí. Agora tem histórias pra contar de atleta, tem histórias pra contar de empresário, tem muita coisa, tem né? esporte, né? Então tem o pickleball agora. O pickleball, vamos levar a verdade. galera pro pickleball. Tá vindo pickleball pra Chapecó, mais um esporte aí que vai ter o seu preconceito no começo, mas depois... Eu acho também que nem tá tão voltado assim, esporte de raquete. eu acho que não tem mais vai tanto, ter né? mais tanto, assim, mas eu lembro, cara, quando eu comecei a jogar paddle, a galera tinha. a galera tinha muito preconceito. Beach tênis também a galera tem. Tem aquela figurinha, Não preconceito, né? Mas é aquele Sim. preconceito que a galera, é um esporte Sim, que não é sim. pra mim. Sim, Enfim, hoje a gente que joga futebol, a gente jogava todo dia, agora tu não acha mais gente pra jogar. Por quê? Porque a galera tá indo mais pra esses esportes individuais, tá mais difícil tu arrumar gente pra fazer esporte coletivo, né? Então tá indo mais pra esses esportes individuais, tênis, paddle, beach tênis, agora é o pickleball, que é um esporte muito legal. O pickleball tu vai de apoio técnico ali, Cara, a ideia é dar umas aulas no começo. Então eu tenho fiz o curso do Instituto Brasileiro de Pickleball. Então tô jogando mais direto assim pra pegar a mão, assim. Então a ideia é dar umas aulas no começo, pra galera também conhecer e tudo mais. E ajudar na gestão lá, como já tenho, agora eu tô na experiência na Condá. Sim. Mesmo mudando de esporte e tudo mais, mas acho que a questão vai ser uma coisa. Questão administrativa. Vai ter que criar a comunidade do pickleball, tu vai ter que fazer toda aquela questão. Então a ideia minha no pickleball é essa questão aí, né? Legal. É isso aí. Show de bola. É isso aí, então. Fechou? Mais uma vez, muito obrigada pela agradeço. confiança, pelo tempo. E sabe que as portas da iChap e do iChat estão sempre abertas. Toda a galera lá da Condá também tem desconto lá na loja. Então comprar na iChat. E é isso. Esse foi o segundo episódio, então, do iChat com o Fernando. Se você tem alguma outra pessoa que você quer ver aqui no iChat, deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo aqui. Olha só, o Fernandinho tava lá no iChat. Pode compartilhar com todo mundo. Curte bastante. E é isso. No próximo episódio vamos ter outro convidado, então. Até mais, pessoal. Valeu, Tchau.